A pobreza tem gênero e a pobreza é feminina. Eu sou Carla Antloga, sou psicóloga, pesquisadora em trabalho, autonomia feminina e professora da Universidade de Brasília. À medida em que os estudos em sociologia, em economia, avançam e vão incluindo a problemática de gênero, cada vez fica mais evidente por meio de dados e de, enfim, diversos elementos científicos que a pobreza ela é feminina. Não só porque mais mulheres são pobres no mundo do que os homens, mas porque a pobreza das mulheres é mais pobre do que a dos homens. Quando nós falamos, e aí a pobreza das mulheres negras, indígenas, é mais pobre ainda do que a pobreza das outras mulheres. Quando a gente está dizendo isso, a gente está querendo dizer o quê? Além da maior parte das mulheres, além da maior parte das pessoas que está abaixo da linha da pobreza ser mulher, as condições dessas mulheres que estão abaixo da linha de pobreza são muito mais precárias do que as condições dos homens, mesmo que a gente considere que homem e mulher tenham a mesma renda. Por quê? Porque a mulher tem que gastar, ela é obrigada a gastar muito mais, socialmente obrigada a gastar muito mais que um homem, com N questões. Pra gente falar do básico, vamos falar de absorvente. Mas mais do que isso, as mulheres culturalmente são aquelas que cuidam, aquelas que se preocupam com os filhos, com os animais domésticos, com a família como um todo, com tudo. E aí o que acontece? Recai sobre essas mulheres o custo do cuidado, não só o custo pessoal delas, o tempo delas de cuidar, mas também a preocupação sobre os seres e o custo financeiro de lidar com essas preocupações no sentido de pagar pelas coisas que essas pessoas precisam. É muito comum a gente ver em situações a mãe dizer: a criança precisa de material escolar, e o pai acha que a criança não precisa nem ir para a escola. Em populações em situação de vulnerabilidade, a gente vê isso frequentemente. A mulher diz: esse bicho precisa de cuidado, esse animal precisa de cuidado. E o homem diz: deixa morrer. E eu tô dizendo isso para vocês com a clareza de quem trabalha há muito tempo com essas populações pobres, de quem também é mulher e que sabe que as prioridades de homens e mulheres são totalmente distintas. Nós somos educadas para cuidar. Nós somos educadas para pegar e prestar atenção nas necessidades de todos. Os homens não. Nesse sentido, nós não só temos um custo maior para poder viver, porque esse custo já é dado. Falei aí de absorvente, poderia enumerar vários outros itens. Mas o fato da gente ser educada para ser cuidadora, ou pelo menos o fato de nós exclusivamente sermos educados para ser cuidadoras, porque os homens não são, termina nos onerando muito mais e fazendo com que a gente seja mais pobre quando a gente olha para essa faixa. Mas, se nós não olharmos para essa faixa e vamos falar das pessoas que vivem acima do que é considerada a linha da pobreza, a gente vai ver que as mulheres também são mais pobres. Porque o trabalho do cuidado também recai sobre nós. E porque cuidar é caro. Cuidar não é só caro, porque a gente gasta dinheiro com isso. Cuidar tira de nós o nosso tempo para crescer profissionalmente, o nosso tempo para descansar, o nosso tempo para ter dignidade, o nosso tempo para elaborar estratégias, o nosso tempo para pensar como é que a gente vai sair de uma relação abusiva. Enfim, pensar na pobreza como algo que é pior para as mulheres é urgente, para que a gente comece a tomar medidas, não essas medidas que a gente toma, né, às vezes, de falar assim: não, basta a mulher querer que ela vai sair de uma relação abusiva, basta a mulher querer que ela vai ser empreendedora e aí ela vai, né, conseguir sustentar os filhos. Gente, isso é muita romantização, tanto da pobreza quanto do empreendedorismo, quanto de dizer que é fácil sair dessa situação, para que a gente comece a pensar em políticas públicas que realmente coloquem as mulheres numa situação de menos vulnerabilidade quando a gente está falando de autonomia. Porque pensar em autonomia não é só: pronto, agora a mulher quer ser autônoma. Não é assim. E o único jeito que a gente tem de efetivamente enfrentar a violência de gênero e várias outras situações de violência contra as mulheres é promovendo autonomia. Só que promover autonomia não é assim. A mulher acorda um belo dia e fala: pronto, agora eu sou autônoma. Nós precisamos de condições para que isso aconteça. E uma das principais condições, a efetiva redução da pobreza das mulheres.